Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos aqui neste momento virtual, mais uma atividade doutrinária da Confraternização Espírita Baiana, e nós só temos a agradecer pelo convite fraterno do nosso amigo querido Celso Seara e da participação também de tantos outros irmãos e irmãs que juntos fortalecem essa egrégora do Cristo na divulgação da doutrina espírita. E o nosso desafio de hoje será discorrer sobre o tema Tudo passa, menos o amor a Deus. Então, realmente, temos hoje uma grande atividade a realizar em razão dessas questões que envolvem esse tema com sua profundidade, com a sua propriedade. E tudo isso será possível também nesta oportunidade com a busca da fonte inesgotável dos ensinamentos do Cristo. Jesus, o nosso mestre maior, veio para este planeta para nos mostrar, através das suas experiências, do seu testemunho, o quanto é possível identificar a transitoriedade do tempo. O tempo é fugaz, o tempo se escoa, o tempo se esvai das mais variadas maneiras que cada um aqui decide viver ou escolhe fazer a sua caminhada. E é por isso que é tão importante buscar essas informações, esses conhecimentos trazidos pelo Mestre, para que possamos também utilizar o tempo da melhor maneira possível. E é claro que os espíritos superiores, traduzidos por Allan Kardec, nas obras básicas da doutrina, nos fornecem elementos essenciais para o entendimento e a compreensão de todas essas questões. Portanto, sigamos em frente e vamos rogar ao Pai a inspiração, a intuição necessária para que possamos também transmitir uma mensagem de alento, de esperança, de consolação, que possam tocar nos corações de todos aqueles que nos assistem agora, amanhã ou depois, e assim cada um intimamente realizar as suas meditações, as suas análises, revendo os seus passos e buscando segui-los, seguir a Jesus com mais firmeza e convicção. Bom, nós vivemos num mundo expiatório e provacional, onde as aflições nos alcançam sem esperar. Por nossa permissão, claro, não podemos esquecer disso, mas sempre de acordo com a vontade soberana e justa de Deus. Portanto, todos temos momentos em que o chão parece se abrir diante de nós, diante dos nossos pés, como se fosse capaz de nos tragar, engolir implacavelmente. E isso daí é um fato que é abrangente, atinge a todas as criaturas, a todos os seres. Temos ainda também a sensação de que o coração parece estar dilacerado, destruído, irremediavelmente, quando enfrentamos alguma dor emocional, ou ainda quando sentimos a consciência pesar diante de uma dor ou de um fato, um acontecimento que nos consome, que nos deixa atônitos, desacordados, desesperados, e sem que possamos vislumbrar, às vezes, até o fim desse sofrimento. Como é que isso vai acabar? Muita gente se pergunta. Quando é que essas coisas que me atormentam
atormentam as fibras mais íntimas da minha alma, vão cessar. E isso é algo que nos mostra a realidade de quanto estamos suscetíveis e vulneráveis a tantas injunções neste planeta. Mas é nesse estado de espírito que devemos mostrar também a nossa fé e a nossa garra, porque, em verdade, com o tempo, tudo isso passa, tudo se ajeita, e daqueles momentos de dor e aflições, podemos tirar também úteis e proveitosas lições para a vida. Então, vemos que nem sempre aquele momento será o fim, nem sempre aquilo que hoje me corrói, me consome, me destrói por dentro, vai permanecer para sempre. Porque tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu prazo, tudo tem o seu momento. Seja a dor da perda de um ente querido, ou a falta de emprego, por exemplo, com um bom salário, com uma remuneração justa, ou mesmo uma doença inesperada e que dure por longo período, seja o que for que nos aconteça, devemos sempre confiar na misericórdia do Pai, na misericórdia do Criador, e saber que as oportunas lições do Evangelho, da doutrina espírita, nos mostram que tudo tem a sua razão, tudo tem o seu porquê, e que nada acontece por acaso. E que na expiação, por exemplo, ou na prova que cada um vem a enfrentar, que mostramos nosso real valor. É exatamente ali que temos a condição de apresentar a Deus a nossa própria consciência. O quanto já conseguimos nos resignar, conseguimos ter paciência, compreensão, perseverança e tantas outras virtudes fundamentais para que o espírito resista, sim, à vida aqui neste orbe. Até porque é fácil se entregar ao desequilíbrio, é fácil buscar as paixões, os vícios, quando na verdade deveríamos lutar para superar ou para se tornar aquele que lutou o bom combate, sim, e conseguiu sair vencedor, mesmo que para muitas pessoas aquilo não seja fruto ou resultado da vitória. Ah, lutou tanto, mas desencarnou por conta de uma doença degenerativa ou uma doença incurável ou algo nesse sentido. Só que não sabemos quais são os propósitos de Deus para cada um de nós. E se aquela doença, na verdade, não serviu como um grande remédio, como uma grande cura daquela alma ainda enferma, necessitada, e que veio para este orbe para realmente livrar-se daquelas mazelas, se depurando espiritualmente, utilizando desse corpo físico como grande filtro, sim, para que seu espírito pudesse ascender. Então, vemos aí o quanto é complexa o mecanismo da construção da vida pelo Criador. E que todos nós aqui podemos sim começar a nos aproximar, nos afeiçoar às suas diretrizes, buscando cada vez mais também compreender os seus desígnios para cada um de nós. Portanto, a tarefa de hoje será compreender e refletir, sim, sobre as razões e as consequências das aflições humanas,
diante do Pai, diante do Criador? Por que que as pessoas se afligem em suas vidas ao se deparar com problemas complicados, sejam eles amorosos, sejam dificuldades financeiras, sim, conflitos inúmeros, que poderíamos aqui fazer uma lista a cada um que se pergunte quais são os seus problemas. Podem ter certeza que as pessoas farão uma lista muitas vezes interminável de tantas dificuldades que elas enfrentam. Desde principalmente as materiais, esta daí com certeza essas estarão com certeza nessa lista, até aqueles que já conseguem identificar e perceber as dificuldades emocionais, espirituais, morais, sim. São conflitos, são vícios, relacionamentos familiares difíceis, enfim, tantas e tantas questões, e todas elas com o fundamento, com a sua origem na própria pessoa, no próprio ser. Porque cada um traz também a possibilidade não só dos problemas, mas também das soluções, como vamos dizer os espíritos. Os benfeitores são enérgicos até em dizer que para todos os problemas da vida existem soluções, sim. Existem mecanismos de correção, de redenção, de melhoria, de aperfeiçoamento. Mas, quando o espírito ainda não está disposto ou interessado em encontrar as respostas, dificilmente ele conseguirá enxergar algo na sua frente. É às vezes aquela situação onde a pessoa está diante da porta para sair daquele quarto, mas ela não consegue entender ou enxergar ou mesmo alcançar a própria maçaneta. E o porquê ele está ali? Ele apenas quer sair, mas não sabe como. E, aparentemente, quando não tem saída, quando não há qualquer outro meio para encontrar este bem-estar, essa paz, essa alegria, pode ter certeza que Deus indicará este caminho. Que o Pai será capaz de nos mostrar como suportar, sim, como suportar o problema que hoje parece não ter fim, ou parece tão enorme, tão gigante, a ponto de nos consumir quase que completamente. Mas, quase que como um milagre ou como uma surpresa, nós vamos poder, com o tempo, perceber que aquilo dali não deveria ter aquela dimensão que atribuímos por conta, às vezes, da ignorância, por desconhecer, por não saber como lidar, ou mesmo porque por conta do medo, por conta da insegurança, da preguiça também até, porque estamos aqui para desenvolver a inteligência, a sabedoria, a capacidade de enxergar, de ver, de raciocinar, e assim termos condições também de solucionar esses problemas através do pensamento, da análise cuidadosa, das reflexões que poderemos fazer, sim, nos colocando em meio àquela situação ou até mesmo buscando nos afastar desses problemas, olhando por fora, sim, é um bom ponto de vista também, para que aquele processo seja identificado, seja percebido, seja observado com mais cuidado e mais atenção. Então, fica aqui a grande pergunta para todos nós. Por que que a humanidade é tão desigual? Por que que alguns dizem ter problemas, outros não? Outros aparentemente vivem numa eterna diversão? Porque para alguns
O sofrimento e a dor lhe acompanham quase que como um fardo, e como para outros é algo praticamente inexistente. Porque uns vivem 100 anos, por exemplo, e outros desencarnam ainda na infância. Por que que uns têm tanta riqueza, enquanto que outros são tão miseráveis? Por que que uns são tão debilitados, cheios de doença, cheios de dificuldades, limitações inúmeras, enquanto que outros esbanjam saúde, vigor físico? Então, por essas e outras questões, nós vamos perceber que existem também aqueles que nascem com problemas específicos, e aqui podemos contar, por exemplo, uma situação hipotética onde alguém que nasce com graves problemas nos olhos e vai perdendo a visão com o passar dos anos, mas graças à medicina, por exemplo, após algumas cirurgias, essa pessoa volta a enxergar parcialmente, mais ou menos, mas acontece um grave acidente e essa pessoa volta a ficar cega. Parece que é destino, mas por que que isso aconteceu? Quais são as razões que estão envolvidas? O que Deus poderia dizer para cada um de nós em razão de tudo isso que aconteceu? Por que que esse sofrimento perdura e se mantém durante toda a existência do ser? Será que ele é tão duradouro assim? Ou será que apenas uma existência é algo quase que imperceptível? É um ponto em meio a uma linha infinita, da qual todos nós podemos chamar de vida? Enfim, podemos aqui refletir bastante sobre tudo isso, repensando inclusive até os próprios conceitos acerca de dor e sofrimento. Porque se Deus é todo sabedoria, justiça, bondade, suas causas são justas e são sábias também. No entanto, nem todas as pessoas podem compreender tudo isso. Todo o seu mecanismo de auxílio, porque isso chama-se auxílio. Isso chama-se misericórdia, apoio, auxílio, caridade por cada um de nós. Até que os próprios livros e as obras espíritas também nos ajudam a perceber exatamente o cerne dessas explicações. Nos ajudam a nos resignarmos e termos mais paciência, tranquilidade, serenidade perante as nossas limitações, inseguranças, os nossos medos, diante daquilo que nos torna imperfeitos, sim, ou defeituosos, como alguns queiram chamar também, mas não somente do ponto de vista físico, porque precisamos entender que os defeitos são muito mais morais do que físicos, materiais. E é por isso que a alma ainda adoecida, a alma ainda em evolução, necessita urgentemente despertar para as verdades divinas, para repensar, inclusive, até acerca dos seus traumas, das suas questões mais íntimas, que hoje interferem na sua maneira de ser e de viver. Não é porque hoje eu estou passando por uma dificuldade financeira que para sempre será assim. Não é porque hoje eu vivo numa cadeira de rodas que eu vou continuar eternamente assim. Não é porque hoje a vida talvez não seja tão alegre e feliz como eu gostaria, mas é, infelizmente, ainda a minha visão, é ainda a minha lente, é ainda a forma como eu enxergo. E isso é um exercício de transformação pessoal, que cada um poderá realizar. Porque essas e outras situações são muito bem esclarecidas pela própria doutrina, através de tantas obras que já tivemos oportunidade
de observar, de ler, de nos debruçar. A psicografia iluminada de Chico Xavier, de Valdo Franco, relatam a respeito de tudo isso. De quantos espíritos que, inclusive, solicitaram, pediram para reencarnarem em tais condições e, assim, tiveram condições também, oportunidades de avançar e progredir cada vez mais. Então, o maior objetivo desses problemas é o próprio aprimoramento, é o próprio melhoramento do espírito. A criatura será conduzida para um curso, vamos dizer assim, de melhoria espiritual, onde ela será capaz de reconhecer e aprender também, através dos vários exemplos que ela já viveu ou que ainda outros estão vivendo, para se corrigir. E assim, aquilo que hoje, para muitos, é algo intransponível, pesado, doloroso, para aqueles que já têm essa capacidade, esse discernimento, será verdadeira bênção. Então, percebemos que a reencarnação é exatamente o fruto e o resultado dessa bênção divina nas nossas vidas. Ela é capaz de nos educar, de nos transformar naqueles espíritos que um dia estaremos, sim, em condições de nos tornar. Espíritos puros, espíritos ascensionados, iluminados. Através desta educação, com a tolerância, com a resignação, com a paciência, diante dos nossos erros, dos nossos equívocos, daquela experiência que hoje estamos vivendo e que talvez não seja das melhores e que talvez ainda exija muito de nós, do ponto de vista emocional, espiritual também. Mas essas limitações e dificuldades vão nos ajudar a nos tornar mais fortes, a nos tornarmos seres mais fortes. E é por isso que vivemos todas essas situações, todos esses momentos que são indispensáveis para esses objetivos maiores. E Deus sabe de todas as coisas. Nós podemos chamar até esses momentos de ciclos, sim, intervalos, porque há momento para tudo. Há momento para cada circunstância que a gente queira e precise viver. Existe o ciclo da infância, da juventude, da idade adulta, da velhice, enfim, de cada momento, ciclo da doença, da saúde, enfim, tudo e cada coisa tem o seu devido lugar. Assim como o ciclo, por exemplo, da inspiração e expiração que nós temos, é o que se chama de respiração, é o que nos mantém vivos. Por exemplo, o ciclo da noite e do dia, onde nós temos a oportunidade de trabalhar, de estudar, de realizar tarefas e descansar durante a noite, durante o sono. Né? Então, a semana tem um ciclo, o dia tem um ciclo, o mês tem um ciclo, o ano tem um ciclo. E hoje sabemos com precisão, por exemplo, que há tantos anos diferentes quantos são os planetas da nossa própria galáxia. E também dos corpos celestes que existem no universo. Então, por essas e outras situações, nós vamos perceber que existe uma sabedoria que engendra, que elabora, que planeja toda a vida em toda parte. E, por exemplo, a sequência de 4 luas, dentro de um mês, também se perfaz um ciclo. Né? As estações do ano são ciclos. Os 9 meses, por exemplo, de uma gestação para os seres humanos, né? Dando à luz a um novo ser, é ali a oportunidade de crescer, de se desenvolver, e assim sucessivamente. Então, percebemos aí o quanto estamos conectados
a essa cadência que se elabora, que se perfaz constantemente e se renova também. E há significados próprios para cada um deles, para cada momento em que as criaturas precisam atravessá-los. Hoje estamos vivendo este ciclo aqui, este ciclo reencarnatório, por exemplo. E que lições nós podemos tirar de toda essa compreensão, de todo esse estudo? E quais são as correlações, por exemplo, com a doutrina espírita e com o tema que hoje nós estamos aqui discorrendo? Qual seja, tempo, tudo passa, menos o amor a Deus. Então temos aqui o tempo como sendo a sua principal motriz, conectado também ao Criador, esta fonte divina. A maior lição é que nós vamos entender que realmente tudo passa. Tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora. Mas, ao mesmo tempo, tudo volta. Na verdade, tudo continua de forma perene, indo e voltando. Os ciclos se repetem. No entanto, não devemos entender como sendo algo negativo, como sendo algo ruim, porque nunca no mesmo tempo. Aquele ciclo se repete, mas de uma forma diferente, numa circunstância diferente. Então, o ciclo anterior, por exemplo, seja qual for, aconteceu no passado. Tem uma história que um professor, inclusive, até perguntou aos seus alunos se, por exemplo, o pêndulo de um relógio estava indo ou vindo. E depois de muita discussão, depois de muito debate, o professor explicou que o pêndulo, na verdade, marca a passagem do tempo. E por isso ele sempre está indo, sempre vai para frente. Não podemos discordar, realmente, dessa ideia do professor, uma vez que o presente é apenas um momento e o passado é todo o resto. O futuro é aquilo que está por vir. Portanto, tudo passa. O que vale é o momento atual, é o presente. Então, observa-se que não será possível viver mais a mesma experiência da mesma maneira. Os ciclos indicam o progresso das coisas, porque na medida em que eles se repetem, são outras pessoas, são outros aprendizados, são outras ideias, são outras experiências, novos tempos, outras reencarnações. Hoje como João, amanhã como Maria, como Pedro, como Ana, enfim. Cada um no seu momento, no seu objetivo, no seu foco principal. Nunca entramos num rio, por exemplo, por 2 vezes no mesmo rio. Então, nós temos sim condições de rever todas essas informações que até o momento foram consolidadas de forma talvez inadvertida. E assim observar cada um desses momentos em que adentramos e somos convidados a participar com sabedoria, com gratidão, sim. Porque aprendemos também que os ciclos, eles indicam apenas o fim de uma fase. Aliás, como o círculo, por exemplo, não tem começo nem fim, quando uma fase termina, a outra continua e já começou. Portanto, não é o fim de tudo. É o começo, é o recomeço perene. Então, tudo passa, seja aquilo bom, seja aquilo não tão bom. E o que é que permanece? Ora, não é o fim de tudo, é o recomeço. É a ideia desse círculo, quer dizer, ciclo, né, que simboliza a perfeição, que simboliza a presença divina, exatamente por não ter nem começo nem fim. E que por essa razão nós temos aqui que observá-la com todo cuidado, com todo afeto, com toda atenção. Viver cada um desses ciclos
com intensidade, com verdade, com dignidade, com respeito. Sim, é possível entender, por exemplo, que os ciclos são grandes e também pequenos movimentos que nós executamos nas nossas vidas, desde o acordar até o deitar. Então, não é porque agora este ciclo não está tão bom, ou está desagradável, ou talvez não está como eu planejei, como eu desejaria, que eu vou desistir de continuar a viver, ou vou recuar diante das minhas obrigações e compromissos que tenho para a realização do melhor ciclo possível da minha vida, em qualquer aspecto. E aqui não estamos nos referindo apenas a um ciclo, por exemplo, reencarnatório do ponto de vista mais amplo, mas daqueles detalhes que envolvem, por exemplo, a reencarnação, desde a tarefa familiar, a tarefa laboral, o movimento da afetividade, das relações fraternas e tantas outras situações e circunstâncias. Então, o significado de um ciclo de experiências, portanto, de vida, não se mede por uma métrica, vamos dizer, física, ou mesmo com uma trena, sim, de obras, mas sim muito mais por uma visão mais abrangente, que vai além do físico, do emocional. A grandeza e a importância dos ciclos se mede pela intensidade dos sentimentos, por aquilo que nós estamos vivendo e mostrando. Às vezes até tem pessoas que ocultam esses sentimentos e deixam ali uma grande oportunidade de representar verdadeiramente aquilo que estão sentindo, aquilo que elas são. E é esta intensidade que marca, de fato, que o valor das experiências que nós vamos viver e que nós desejamos nos propor a viver também, a enfrentar. É a atual reencarnação que nós estamos, é o atual momento em que a minha vida hoje parece brilhar, mas se também não estiver brilhando, se estiver sombria, que eu possa viver este ciclo com intensidade, com realidade, para que eu possa me modificar e seguir na caminhada do progresso, esse progresso infinito, eterno, ao qual todos nós estamos submetidos. E isso vai mudar também o meu pensamento a respeito daquilo que talvez não seja tão interessante naquele momento, mas que quando eu passo a enxergar todo esse mecanismo com uma visão mais ampliada, eu vou perceber que aquele instante de dor, de agonia, de tristeza, de ansiedade, de depressão, também faz parte de mais um ciclo que vai passar. Então podemos aprender que a partir do conceito de ciclo, de reencarnação, de tudo isso que nós estamos hoje experienciando, a vida se torna mais lógica e mais coerente. Dessa maneira, vamos aprender que as encarnações sucessivas são um verdadeiro fenômeno natural, de modo que a própria evolução a qual todos os seres estão inseridos é um processo natural, o que comprova também a sabedoria de Deus. E é a plena validade também dessas leis que nós hoje estamos aqui experimentando. Leis divinas, leis naturais, porque tudo isso é obra do Criador. Portanto, meus amigos, diante de tudo isso, surge também uma outra questão fundamental que poderíamos aqui suscitar no que se refere, por exemplo, às verdades que estamos hoje aqui lidando. Qual é o convite que nós recebemos? Qual é o convite que esse tema
doutrinário hoje nos oferece? Como é que você está lidando com tudo isso, com todas essas responsabilidades de viver ciclos, de viver experiências e que todas elas têm o aval e o amparo divino e que mesmo sabendo que todas elas passam, por que você ainda não consegue se desprender e se desapegar da maioria delas? Porque como devemos agir, por exemplo, dentro de um ciclo, ou seja, de uma encarnação, onde estamos ali no sentido aprisionados, embaraçados, sem conseguir sair desse labirinto criado por nós e que tivemos ali já inúmeras oportunidades de auxílio e não enxergamos. E por que aquilo que eu faço ou deixo de fazer me torna tão responsável pelo ciclo que hoje eu vivo? Por essa experiência que parece ser infindável, interminável. Bom, é claro que antes de tudo isso é necessário compreender também que vivendo bem a experiência de um ciclo, de uma encarnação, de um momento onde hoje estamos inseridos, é que nos tornamos mais aptos para viver também, ainda melhor, um novo ciclo, uma nova experiência. E isso acontece de forma natural, onde vamos aproveitando e aprendendo com o que vivemos na fase anterior. É por isso que se diz, a experiência nos ajuda muito a viver outros momentos parecidos, semelhantes, porque dificilmente serão iguais. Às vezes até muda de um endereço ou de um cenário, mas a ideia principal continua ali, pairando no ar, como a dizer assim, olha, você ainda não aprendeu essa lição, portanto é necessário que você viva novamente. Porque se vivermos de maneira inconsequente, será o mesmo, será equivalente a não ter vivido. Será como se aquilo dali não tivesse qualquer significado ou sentido para a nossa vida. Porque nenhum aprendizado nós vamos conseguir assimilar, nós vamos conseguir acumular. Então, a consciência nos leva a essa compreensão. Então, a consciência da nossa existência dentro desse determinado ciclo que nós estamos é que vai nos dar a condição e a capacidade de ser nós mesmos, de agir da melhor maneira possível, dentro das condições em que nós tivermos. Aliás, quando não há qualquer tipo de consciência, não há vida, não há possibilidade de se existir. Estar vivo é estar consciente. O ser humano é o único ser capaz de ter consciência suficientemente ampla de que ele está vivendo as suas experiências. Mas muitos espíritos, ainda adormecidos, não se conectam com essa verdade. E vivem quase que pelo instinto, perdidos em meio aos impulsos automáticos até do seu próprio organismo. Essa é a verdade. Então, e isso é extremamente prejudicial, porque vai impedir que a própria criatura tenha capacidade de vivenciar plenamente as suas experiências. Então, sabendo que essas oportunidades existem e que precisamos aproveitá-las e que elas passarão, cabe a cada um de nós propor a si mesmo metas e desafios, sim, em relação a tudo isso que hoje temos recebido do Pai. Que Deus nos oferta como sua maior, sublime e amorosa atitude. Se o ciclo que nós hoje estamos vivendo
não nos trouxer uma consciência do que nós estamos fazendo, de nada vai adiantar, de nada vai valer para o próximo. E vamos provavelmente precisar repeti-lo. Mas, compreendendo isso, compreendendo e tendo consciência do que é o ciclo, do que é o tempo, do que é a experiência, do que é a reencarnação, que a doutrina nos oferta, vamos nos preparando para este futuro, para este porvir, para o amanhã, que é o resultado também das nossas ações atuais, daquilo que nós estamos fazendo. Portanto, esses sentimentos criam dentro de nós uma capacidade de ver além das aparências, de não nos deixar perturbar, essa é a verdade, diante das dificuldades, diante dos problemas. E o Evangelho vai nos ensinar a nos proteger, a nos protegermos, sim, a nos tornarmos mais seguros, nos fortalecendo perante toda e qualquer adversidade. Porque as transformações que vamos realizar em determinadas experiências vão produzir também mudanças, alterações orgânicas, espirituais, físicas e externas, internas, sim. Ou seja, serão reorganizados as nossas moléculas, a nossa energia, a nossa vibração, a nossa sintonia. E isso, através de novas combinações, estaremos também mais bem providos, mais bem preparados no próximo ciclo que tivermos de enfrentar, seja ele qual for, seja o ciclo do desenvolvimento físico normal, seja o ciclo dos relacionamentos, sejam eles quais forem, seja o aprendizado e o crescimento profissional, enfim, ou seja, o próprio ciclo da vida, do qual todos os seres aqui também estão envolvidos. É assim que acontece a evolução. É através desse processo perene de reciclagem, de transformação, de reestruturação. E isso nós sabemos que também passa. E que todas essas nuances que farão parte desses ciclos, dessas experiências, desses movimentos nos quais estamos envolvidos, também tem prazo para acabar. E compreender esses aspectos evolutivos nos coloca também numa percepção muito mais ampla de que a vida não é uma linha reta, de que a vivência, as experiências não são lineares, ou seja, elas não acontecem uma atrás da outra, mas sim com um movimento circular que vamos ascendendo, isto é, vão subindo na compreensão dessa vida e dessas experiências que vamos vivendo. É o que se chama do espiral da vida. É o espiral ascendente, o espiral que a alma está realizando. Portanto, se o espírito permanece muito tempo paralisado, estagnado, é pior para ele. Se ele reclama e se queixa da sua vida, do seu momento atual, é muito prejudicial para a sua caminhada. Portanto, não existe a possibilidade de voltar para trás. Porque quando estamos circulando, de certa forma, sempre estamos andando para frente, nesse movimento ascensional. E é essa ideia de frente e trás que existe quando pensamos de maneira linear, mas não do ponto de vista espiral, ascensional, como os espíritos vão nos dizer. Estamos nesse processo de crescimento, de melhoria. Portanto, não se apegue, não se prenda no momento, nas circunstâncias, nas pessoas, nas coisas, porque todos passarão. Então, conhecer esse mecanismo do tempo,
que existe dentro de nós também, nas nossas próprias células. O tempo emocional é aquele tempo que parece que passa muito rápido quando estamos muito envolvidos até, por exemplo, com algum acontecimento, com alguma coisa que hoje nos consome e que parece andar devagar demais quando estamos fadigados ou enfastiados com algo, entediados. Dá emoção, dá a noção até da consciência que temos das coisas e como a consciência também nos afeta diretamente. Então, nesta vida e neste plano, nos situamos pelo tempo cronológico e pelo espaço que ocupamos. Mas, no plano espiritual, este sim, mais importante, nós nos situamos no plano da consciência. E o tempo é muito diferente. E os momentos e as circunstâncias. É por isso que se fala tanto no tempo de Deus. Porque exatamente o momento em que o espírito está mais maduro, mais preparado, em condições de enfrentar determinadas provas ou desafios. Assim, viver as experiências com essa consciência, com essa capacidade que a doutrina nos esclarece acerca da vida eterna, da vida espiritual, do que são os ciclos que a vida nos oferece. É um verdadeiro treino para que a gente aprenda a viver bem, a viver como se espíritos fôssemos, não só como seres reencarnados. Porque viver na Terra é, de fato, desafiador. Estar atento que as escolhas que faremos hoje vão reverberar pelo resto da nossa existência. Nos coloca também um peso enorme, uma responsabilidade muito grande. Mas isso tudo é possível ser administrado porque nós temos, sim, condições, com os elementos que já recebemos, de viver esta eternidade que hoje se encontra nesse ponto, com sabedoria, com perspicácia, com atenção. Além do mais, cabe relembrar que Deus é o Criador de todas as coisas. E é através do seu amor que nós aqui, os seres criados por Ele, recebemos esta essência, esta centelha divina, na qual podemos nos reconectar com seus propósitos, com os propósitos que Ele nos coloca diante das nossas vidas. No entanto, muitas vezes nos esquecemos disso. Em meio às atribulações do dia a dia, ficamos presos em nossos círculos de preocupações, medos, incertezas. Nos afastamos cada vez mais da nossa relação com Deus. E isso é extremamente prejudicial para a nossa vida, para o nosso amanhã. Porque os ciclos da vida somente serão capazes de nos preencher de forma produtiva e duradoura se tivermos comprometidos com a fonte divina do Criador. Se não tivermos ali esta sintonia, essa sincronicidade, teremos graves problemas. Porque quando nos conectamos com Deus por meio deste sentimento sublime, além de nós conseguirmos encontrar um pouco de paz e felicidade, vamos também agregando e acrescentando tudo mais, sem necessidade de perturbações, desequilíbrios, paixões. Vamos descobrir que as situações difíceis que nós enfrentamos hoje podem ser superadas, sim, com mais facilidade, pois vamos saber como lidar, como contar com esse amparo divino. E o amor de Deus também nos ajuda a enxergar o mundo e as pessoas com mais compaixão, com mais empatia, algo que estamos precisando demais aqui neste planeta.
porque vamos entender como nós todos aqui somos filhos do mesmo Pai. Somos todos irmãos em Deus. E por isso devemos nos tratar da mesma maneira que gostaríamos que o outro nos tratasse. Então, ter essa consciência de que tudo isso passa, de que nós podemos e devemos dar o nosso melhor, é algo valiosíssimo. Porque a verdadeira conquista da alma é fruto de uma construção divina, uma construção diária, uma construção que exige prática, dedicação e muita gratidão, sim, a todas as oportunidades que nós recebemos e que nós hoje estamos aqui, dispostos, alguns, outros nem tanto, a enfrentá-las, a vivê-las na sua inteireza, porque vamos ter condições de cultivar também em nossos corações a presença de Deus, a partir do instante em que me identifico com essa vibração sublime e suprema, que se derrama em abundância sobre todos nós, nos dando condições de enfrentar diariamente todo e qualquer desafio deste mundo, principalmente os desafios íntimos, que são necessários e muitas vezes inevitáveis para que possamos avançar nos ciclos da vida. Portanto, meus amigos, fortalecer nossa relação com Deus por meio do amor e dessa compreensão será também um grande preservativo, uma grande defesa contra a loucura, a obsessão e todos os males que às vezes afligem também muitos seres aqui. Muitas criaturas que até conhecem o Evangelho, mas que ainda não conseguem vivenciá-lo. Portanto, sendo assim, façamos a nossa parte da melhor forma que pudermos, sem esmorecer, sem perder a esperança e confiando em Deus, confiando e aproveitando em cada segundo daquilo que Ele nos oferece. Cada instante é precioso e valioso e pode e deverá ser relevante para a sua vida, porque também passará, tudo passará, menos o amor que nós temos a Deus. Então, meus amigos, que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça para que sigamos convictos para frente e para o alto, determinados diante das nossas tarefas e missões e trabalhos e labores que temos aqui ainda a executar. Lembrando sempre que Deus proverá, que a providência do Pai está a nosso favor, sempre a nosso favor. Muita paz para todos, que assim seja.